Parte 1. Na Vila da Folha, havia um garoto que parecia sempre meio atrasado para o próprio destino. Shikamaru Nara. Filho de uma linhagem respeitada, olhar quieto, expressão cansada, mente afiada como lâmina escondida dentro da manga. Desde pequeno, ele já percebia o mundo sem precisar correr atrás dele. Enquanto outros meninos disputavam quem lançava kunai mais longe, ele se deitava no chão, os braços atrás da cabeça, e seguia com os olhos a forma lenta das nuvens. Ele dizia pouco, pensava muito, e quase sempre concluía que o esforço era uma espécie de problema que o mundo insistia em chamar de virtude. Na academia ninja, Shikamaru não era o mais animado, nem o mais disciplinado, nem o mais impressionante à primeira vista. Mas bastava uma pergunta simples, um tabuleiro, um exercício de formação e alguma coisa mudava no ar. Aqueles olhos semicerrados começavam a calcular distâncias, movimentos, intenções. Ele não corria, ele antecipava. Os professores viam em Shikamaru um aluno talentoso demais para continuar tão desinteressado. Os colegas viam um preguiçoso crônico, sempre pronto para reclamar do sol, da aula, da postura, do vento, de tudo. E ele aceitava essa fama com uma calma irritante, como se já tivesse decidido que lutar contra a própria imagem daria trabalho demais. Ainda assim, havia amizade ali. Uma amizade simples, sem grandes discursos. Shikamaru encontrava companhia nos poucos que entendiam seu silêncio. Aqueles que sabiam que, por trás da moleza aparente, havia alguém que observava tudo e não falava demais. Shoji comia demais e Shikamaru escutava o suficiente para entender o peso e o formato de cada um deles. Entre eles, o tempo parecia menos rígido. As tardes se alongavam, as brincadeiras viravam rotina. E mesmo quando ele fingia não se importar, era ali que começava a formar o que depois chamariam de lealdade. Quando as primeiras responsabilidades chegaram, não vieram com grandeza. Vieram como sempre vêm as coisas sérias, discretas, inevitáveis, sem pedir licença. Missões pequenas, ordens curtas, regras que já não podiam ser ignoradas com um bocejo, uma desculpa preguiçosa. Shikamaru percebeu cedo que ser ninja não significava apenas vencer, significava decidir, escolher sob pressão. Aceitar que às vezes o caminho menos cansativo era também o mais caro para os outros. E isso incomodava de um jeito que ele não dizia em voz alta. Havia momentos em que o campo de batalha parecia uma sequência de peças caindo no lugar errado. Ele observava, média, esperava, seu corpo continuava econômico, quase imóvel. Mas por dentro a mente corria sem parar, desenhando rotas, armadilhas, saídas, sacrifícios. Era como se cada combate exigisse dele uma versão mais madura de si mesmo. Não mais o garoto que fugia do esforço, mas o jovem que entendia o preço de não agir. Numa dessas missões, a tensão veio antes do confronto. O silêncio da mata, o peso da decisão, a responsabilidade de proteger quem confiava nele. E Shikamaru, que sempre quis evitar qualquer desgaste, sentiu pela primeira vez o incômodo real de liderar. Não porque gostasse, não porque quisesse, mas porque ninguém mais podia fazer aquilo naquele instante. Ele se viu olhando para os rostos ao redor, entendendo algo simples e duro. A preguiça dele tinha limites, a vida não. A vida avançava indiferente às suas preferências. E, se ele continuasse apenas observando as nuvens, alguém acabaria pagando por isso. Naquele exame, o ar já vinha pesado desde cedo. Não era só competição. Era o tipo do lugar onde cada passo dizia alguma coisa sobre quem sobrevivia e quem ficava para trás. Shikamaru Nara entrou sem pressa.
Os olhos meio fechados, o corpo relaxado demais para alguém cercado por ninjas famintos por vitória. Mas por dentro, ele já estava contando tudo. Distância, ângulo, número de inimigos, tempo de reação, saídas. Enquanto muitos exibiam força, velocidade e técnica bruta, ele observava o que ninguém queria admitir. Força demais, sem leitura, vira desperdício, e desperdício, naquele lugar, custava caro. O primeiro teste não premiava músculos, premiava paciência. Premiava quem entendia que o erro do outro é uma porta. E Shikamaru parecia ver portas, onde os outros só viam paredes. Quando o confronto começou, alguns avançaram como se o mundo devesse abrir caminho. Cortes rápidos, selos explosivos, investidas diretas, tudo muito barulhento. Shikamaru ficou alguns passos atrás calculando. Ele não escolheu a luta mais fácil, escolheu a luta mais útil. Percebeu a sequência dos movimentos adversários antes mesmo que eles acabassem de se revelar. Viu o nervosismo de um, a pressa de outro, a confiança vazia de um terceiro. E então fez o que sempre fazia melhor. Esperou o instante exato. Um desvio aqui, uma sombra ali, uma ordem curta para um aliado reposicionar o corpo. Nada de espetáculo, só precisão. Ele transformou o campo num tabuleiro invisível. Os inimigos achavam que perseguiam um garoto preguiçoso. Na verdade, estavam sendo conduzidos. Cada avanço deles empurrava os próprios pés para a armadilha. Cada ataque abria mais um caminho para a perda. Quando finalmente venceu, não houve explosão heróica. Houve silêncio, aquele silêncio específico que vem quando todo mundo entende tarde demais que a luta já tinha terminado muito antes do golpe final. Foi aí que os olhares mudaram. Não por admiração fácil, mas por reconhecimento. Porque havia algo mais incômodo do que um lutador forte. Havia alguém que fazia os fortes parecerem previsíveis. E Shikamaru, ainda com a mesma expressão cansada, sentiu pela primeira vez o peso estranho de ser notado, não como ameaça, como recurso. Agora olham pra mim, agora esperam de mim. Se eu vejo o caminho, eu pago o preço. Se eu escolho, ninguém volta atrás. Agora olham pra mim, agora esperam de mim. Eu queria só sair dessa, mas alguém precisa pensar primeiro. A mudança não veio como um anúncio, veio como uma responsabilidade empurrada devagar para cima dos ombros. Depois do exame, os superiores começaram a chamá-lo de outro jeito, não com um elogio vazio, com aquele tom de quem já está testando a sua capacidade antes mesmo de lhe dar o cargo. Ele percebeu que inteligência também podia virar fardo, porque quando você enxerga a resposta antes dos outros, passa a carregar a culpa da resposta também. Se um plano falhava, a falha era sua. Se um aliado hesitava, a hesitação virava risco. Se alguém se machucava, ele lembrava cada segundo que poderia ter previsto mais. Isso não tornou mais bonito, tornou mais sério. O garoto que fingia desinteresse começou a ouvir com mais atenção, a medir o peso de cada palavra, aceitar que liderar não era mandar, era decidir quando ninguém queria decidir. A missão perigosa chegou sem cerimônia. Um grupo precisava atravessar uma área controlada por inimigos, terreno estreito, visibilidade ruim, possíveis emboscadas em ambos os lados e gente demais dependendo do julgamento de um único jovem. Shikamaru assumiu a frente sem levantar a voz, não porque quisesse ser líder, porque era o único que já tinha visto a rota inteira na cabeça. Ele distribuiu posições, mandou um companheiro mais rápido vigiar o flanco alto, reposicionou outro pra cobrir a retaguarda, escolheu o ritmo da marcha como quem segura um fio preste. Ele ficou parado, não por indecisão, por choque. O corredor estava quieto demais, quieto daquele jeito que não consola, só expõe. O corpo do mentor ainda parecia impossível, como se a mente dele se recusasse a aceitar a forma final daquilo. Como se a qualquer segundo uma voz pudesse chamar o nome dele do outro lado da sala e desfazer tudo, mas não chamou.
aí que Shikamaru entendeu o tamanho real do vazio. Não o vazio do campo de batalha, o vazio depois, o vazio que não grita, que só ocupa. O homem que o ensinou a pensar antes de correr agora era a ausência. Aquele que corrigia sua postura com um olhar, que fazia perguntas simples demais para esconder lições complexas, que dizia pouco e deixava o resto crescer dentro dele. Agora havia só silêncio. Ele respirou fundo uma vez, depois outra, mas o ar não chegava inteiro. Na cabeça dele as peças ainda se moviam. O mundo ainda podia ser lido em linhas, ângulos, prioridades. Só que desta vez o cálculo doía. Cada variável tinha um rosto, cada risco tinha um nome. E o nome mais pesado de todos era o de alguém que ele não conseguiu proteger. Eu vou lembrar de tudo, mesmo quando o resto falhar. Eu vou lembrar de tudo, mesmo sem poder chorar. Ele levou o peso e não soltou. Ele ficou de pé, mesmo quebrado não caiu. Nos dias seguintes ele falou menos, muito menos. A aldeia seguia o próprio ritmo. Portas abriam, passos passavam, ordens vinham. Missões eram distribuídas como se a dor tivesse horários específicos para desaparecer. Mas dentro dele nada obedecia. O luto não tinha disciplina. Entrava em qualquer pensamento, sentava em qualquer lembrança. Surgia no meio de um plano como uma falha invisível. Havia uma cadeira vazia, um silêncio na mesa, uma pausa no tom das conversas que ninguém sabia preencher. Shikamaru começou a perceber algo cruel. Não era só a perda de uma pessoa importante, era a morte de uma versão dele mesmo. A versão que ainda acreditava que inteligência bastava para proteger tudo. A versão que achava que sempre haveria tempo. Tempo pra dizer, tempo pra aprender, tempo pra retribuir. Agora o tempo tinha se partido e no lugar da ingenuidade surgiu outra coisa. Não raiva cega, algo mais frio, mais fundo, mais difícil de arrancar. Decisão. Ele estudou rotas, dor nos pontos cegos. Deu o inimigo como quem lê uma ferida, não com pressa, com precisão. Cada detalhe passou a ter peso, cada erro futuro precisava ser evitado antes de nascer. Porque aquela dor não seria só sentida, ia ser transformada em forma, em cálculo, em resposta. Eu vou lembrar de tudo, mesmo quando o resto falha. Eu vou lembrar de tudo, mesmo sem poder chorar. Ele levou o peso e não soltou. Ele ficou de pé, mesmo quebrado não caiu. O inimigo era perigoso, perigoso de verdade. Não pela força apenas, mas pela forma como entendia o medo. Ele não ameaçava, ele corroía, entrava por fissuras pequenas. Fazia a mente duvidar da própria linha de raciocínio. Era o tipo de adversário que apostava na exaustão emocional dos outros. Só que Shikamaru não podia mais se dar ao luxo de ser apenas o estrategista confortável. Agora ele precisava ser algo mais duro, mais exato, mais impiedoso com as próprias hesitações. Então ele montou o plano como quem fecha um caixão, camada por camada, escorregou, desvio, bloqueio. Não havia beleza ali, havia necessidade. Ele usou informações que ninguém mais viu. Forçou inimigo a avançar por onde se sentia seguro. Preparou o terreno com paciência cirúrgica. Deixou a confiança do outro crescer, exatamente até o ponto de virar fraqueza. Enquanto isso por dentro, ele sentia a velha parte de si protestar. Isso é demais, isso vai te mudar, isso vai te custar mais do que imagina. Mas a parte que respondia já não era adiante. Vai custar, então que custe.
Houve um tempo em que Shikamaru observava o céu como quem pede licença ao mundo para não correr atrás dele. Na juventude, o corpo queria descanso, a alma aceitava atalhos e a preguiça parecia quase uma filosofia. Mas o tempo não costuma poupar quem enxerga demais. E quando a vila passou a chamar seu nome com mais urgência, ele entendeu que inteligência também pode ser convocação. Hoje, sentado diante das decisões maiores, ele não é apenas um homem que pensa, é conselheiro. É braço direito de líderes que carregam o destino de muitos nas mãos. Quando a porta se fecha e os mapas se espalham sobre a mesa, não existe espaço para antiga despreocupação. Existe silêncio, existe cálculo, existe a responsabilidade de olhar para uma escolha e perceber que ela pode salvar uma rua inteira ou condenar uma geração. Ele aprendeu que governar não é vencer debates, é suportar o peso invisível de cada resposta. É saber que toda solução cobra algo em troca, mesmo quando ninguém aplaude. Às vezes, a decisão certa não parece heróica. Às vezes, ela apenas evita o caos. E é assim que a paz se constrói, não com glória, mas com clareza. Shikamaru entende isso melhor do que muitos. Sua inteligência não serve mais para escapar de problemas, e sim para impedir que eles cresçam. Ele lê o movimento antes da ruptura, percebe a tensão antes do conflito. Encontra o ponto exato onde uma palavra pode desarmar uma crise e onde uma pausa pode poupar vidas. Há poder nisso, um poder quieto, disciplinado, quase invisível, mas real, como pedra sob os pés. Quando ele se lembra do passado, não sente vergonha, sente distância, como se o garoto de ombros caídos ainda existisse em algum lugar, olhando de longe para o homem que ele se tornou. A diferença é que agora o peso não o irrita, agora o peso o define. Ele já não mede o dia pelo desejo de fugir dele, mede pelo quanto conseguiu proteger, mede pelas vidas que seguiram em paz, pelas crianças que dormiram sem medo, pelos olhos cansados dos que puderam confiar em alguém. E no meio de tudo isso, há também uma vida que ele aprendeu a guardar com cuidado, a família, o lar. A mesa simples, o rosto de quem o espera, a rotina que não exige estratégia, apenas presença. É ali que sua força ganha forma humana. É ali que o futuro deixa de ser abstrato e vira nome, afeto, continuidade. Ser pai, ser companheiro, ser parte de algo que existe além da guerra. Isso ensinou a enxergar o legado com mais nitidez. Não o legado das estátuas, nem o das cerimônias, mas o legado discreto de quem deixa o mundo menos frágil do que encontrou. De quem ensina, escolhe, sustenta e segue em frente, sem precisar anunciar a própria importância. O futuro, para Shikamaru, nunca foi uma promessa confortável. Ele sabe que novos conflitos virão. Sabe que a paz precisa ser defendida até quando parece estável. E sabe também que a vida adulta não termina com a conquista de um cargo. Ela apenas começa a exigir mais verdade, mais paciência, mais coragem, mais responsabilidade. Ainda assim, ele não teme o que vem, porque entende que a maior força nunca esteve no braço, nem na velocidade, nem na vontade de impressionar. A maior força sempre esteve na mente, que observa antes de agir, que escolhe antes de reagir, que suporta o silêncio até encontrar a resposta certa. É essa mente que protege a vila, é essa mente que sustenta a família, é essa mente que constrói o amanhã. E quando o dia enfim termina, Shikamaru não precisa provar nada a ninguém. Basta permanecer ali, sereno, inteiro, atento, como alguém que aprendeu, enfim, que a verdadeira grandeza não